A minha convidada de hoje caminha com passos firmes. É uma mulher forte, determinada, que vive com muitos animais, gosta dos cães e é uma pessoa que tem um coração incrível. É uma pessoa que foi moldando a sua vida em prol dos animais e hoje o nosso bate-papo vai envolver bastante essa história. E hoje eu estou aqui com a Ariane, minha amiga incrível. Obrigado por ter vindo. É um Hoje prazer. a gente vai bater um bate-papo, hein? Mas estamos aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre o olhar da vida dela, né? Sobre as viradas de chave da vida dela. E é isso. Vamos começar esse bate-papo. É um prazer estar aqui com você. Obrigado. Fazer parte desse projeto lindo. Obrigado. Que está nascendo aí, começando, né? Você é um amigo muito querido, você é um amigo de longa data. Então, estar aqui participando disso é um privilégio. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Então vamos brindar, assim, pra gente não fugir da tradição. Muito bom vinho, inclusive. Amiga, eu vou chamar ela de amiga pros íntimos porque ela é minha amiga. Então, assim, não tem como eu começar só chamando ela pelo nome, porque isso é meio estranho pra mim. Como que você se vê hoje? E eu não digo profissionalmente ainda. Eu digo como que a Ari se vê hoje. Uma pergunta meio profunda, né? Eu acho que na vida, né, a gente tem constantes mudanças, né? Eu venho aí de uma caminhada dessas mudanças, inclusive, principalmente profissional, onde eu deixei algo que eu fazia há mais de 20 anos para me aventurar com os animais, né? Para fazer da minha profissão isso, algo que eu amo. Então eu tô realmente me reconectando comigo, com a minha essência, com quem eu sou, com o que eu gosto de fazer. E hoje eu me vejo uma pessoa muito mais madura. E eu acho que não só na parte profissional, mas também pessoal, muito mais madura para conduzir situações, para deixar de lado algumas coisas que a gente sabe que não faz muito sentido para a vida. Então acho que eu tô num momento assim de reconexão, posso dizer. E como que foi essa sua mudança de chave? Do que você fazia e como foi a sua ideia para... quero começar a trabalhar com os animais. Foi com um chute na bunda. Literal. Literalmente. Eu fui mandada embora, né, da empresa que eu estava trabalhando e já não estava, assim, contente, né? Eu trabalhava, me entregava, dava o meu melhor ali todos os dias, mas eu não estava, assim, tão contente mais com o que eu estava fazendo. E as pessoas ao meu redor, as pessoas que gostam de mim, né, família, enfim, amigos, sempre ali martelando. Por que você não trabalha com cachorro? Por que você não trabalha com bicho e tudo mais? Você sempre foi de resgatar os cachorros na rua. Exatamente. Um cachorro que estava perdido, um gato. Exatamente. Né? Então, já fazia essa parte social, né? Esse projeto social que eu tenho ainda. E aí, numa conversa aleatória com uma pessoa do passado, que é a Giovana, uma amiga minha, que trabalhou comigo no Outback, uma conversa bem informal que ela me mandou no WhatsApp, perguntando de uma cabeleireira, indicação. E aí a gente começou um papo. Ela, e aí, como que tá a vida? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ela já tá nesse ramo de adestramento. E aí, papo vai, papo vem, ela falou, por que não? Por que você não vem comigo nessa jornada aí? Porque ela já tinha entrado. Ela já tinha entrado. Ela também tinha saído de um outro ramo e Anos atrás, quando a gente trabalhava no Outback juntas, a gente teve um projeto de passeio, né? A gente fazia passeio com o cachorro. Então ela sabia dessa minha vontade também de empreender nesse ramo, né? E também do meu conhecimento e tudo mais. E aí ela me chamou, falou, olha, a empresa é assim, assado, né? Você faz o curso e tal. Me explicou como que funcionava. E eu falei, por que não? Vou tentar. E aí comecei. Fiz o curso, entrei e aí estou. Confesso, achei que seria mais difícil esse início. Mas a empresa é bem estruturada, então hoje eu já tenho uma carteira de clientes. Nessa que você tá hoje? Nessa que eu tô hoje.
nessa que eu tô hoje. Então, assim, já tá girando, já é um processo que não tá mais, assim, gatinhando. É um processo que já está bem encaminhado. E, assim, entrando muito nessa coisa da profissão que você segue hoje como adestradora, né? A Ari, ela já foi, né, uma passeadora de cães, né? Isso. Depois ela migrou pro adestramento, Isso. certo? Eu sempre tive muito envolvida, né, com bichos. Só um adendo aí. Quando você saiu do seu antigo emprego, né, e começou a vislumbrar e olhar para essa outra área, você também olhou para essa outra área como uma liberdade? Total. Sim? Total, assim. Por mais que eu já tivesse liberdade, porque eu trabalhava em casa, né? Sim. A minha área, que é publicidade, eventos, você sabe também, Uhum. é uma área que, assim, a gente trabalha muito, mas ao mesmo tempo a gente tem uma liberdade, né? A gente consegue ter horários flexíveis, eu trabalhava de casa, então eu não tenho, assim, muito do que reclamar em relação a isso. Mas tem o lance ali do CLT, né? De realmente ter aquele compromisso, de ter aquela coisa. E querendo ou não, agora como adestradora, você acaba também fazendo a sua agenda. Isso, eu faço a minha agenda. Eu tenho o outro lado, né, que a gente tem que correr atrás, tem todo esse processo de empreender, de não ter aquela segurança todo fim do mês, aquele dinheiro que você sabe que vai vir e tal. Mas também é muito da sua dedicação. Então, assim, hoje eu me dedico muito, com muito amor. Eu falo para os meus clientes, assim, que eu faço com amor mesmo. Não tenho vergonha de dizer para os meus clientes isso. Eu acho que cliente, você tem que ter conexão, sabe? Cliente, você tem que ter também aquele... vou usar o termo apego emocional, no sentido de se conectar mesmo com aquela pessoa. Tem pessoas que eu vou fazer a visita, que é incrível, assim, de imediato eu sei que não vai fechar. E não é porque a pessoa não precisa de adestramento, é porque aquela pessoa não tá ali aberta e preparada para fazer todo o processo que precisa ser feito. Porque, assim, a Ari é a melhor pessoa para falar sobre isso, né? Eu não tenho conhecimento com adestramento nenhum, mas eu imagino que quando você quer adestrar o seu animalzinho, né? O seu cão, o seu gato, também tem que ter uma disponibilidade da pessoa, porque não é simplesmente ela chegar, ensinar os comandos e ela vai embora e os exercícios que esse cliente tem que fazer com o cachorro não faz, certo? Exatamente. Muita gente acha que eu lido com cachorro, né? Cachorro, gato. Mas na verdade eu lido com pessoas, né? A minha maior conexão porque é com o tutor. Porque o treinamento também é com o tutor. O principal é o tutor, porque se o tutor não tiver o treinamento adequado... Exatamente. Eu tenho muita aula online. Tem gente que acha que a aula online não funciona, mas ela funciona sim. Claro que eu não tenho ali o manejo, né? Eu não ensino a pessoa no manejo presencial, mas o meu papel como adestradora é justamente capacitar pessoas a cuidar melhor dos seus animais, né? Porque muitas vezes as pessoas elas estão ali cometendo pequenos erros e elas não percebem no dia a dia. E aí acaba deixando o animal ansioso, acaba deixando o animal possessivo, acaba deixando o animal obeso, né? Por comportamentos da pessoa, não é o cachorro que abre esses comportamentos sozinhos. E essa aula, eu acho muito importante isso, porque eu tenho um grande problema com a aula online. Eu sou uma pessoa que precisa do físico. Ali, eu tenho muita dificuldade se eu tiver que fazer algo online. Eu também tenho um pouco, tá? O meu perfil você pode vir aqui, me ensinar aqui como fazer? Eu também tenho um pouco, Mas eu tenho clientes, assim, que são extraordinários na aula online, justamente por conta dessa dedicação que você citou. A pessoa, ela tem que estar disposta mesmo a fazer o treino, né? Eu falo que para você comprar um cachorro, adotar um cachorro que seja, você tem que ter financeiro estruturado, né, para o que pode acontecer. Você tem que ter tempo para você dedicar ali para aquele cachorro. E além do tempo, você tem que ter a dedicação. Porque tem gente que fica em casa, né, que trabalha de casa, fica em casa e não leva o cachorro para rua, não leva o cachorro para passear, sabe? Para ter ali um momento. Isso é muito importante para eles. O cachorro, ele precisa ter essa liberdade, né? Ele precisa farejar, ele precisa caminhar, ele precisa pisar numa grama, numa terra.
O cachorro precisa ser cachorro. E não ficar num quadradinho e não tirar ele de lá, né? Exatamente. E eu lembro bastante, há muito tempo, você sempre esteve muito engajada sobre o resgate dos animais. Sim. E como que tá esses resgates hoje em dia? Você ainda mantém por conta do seu trabalho? Ainda continua nos resgates? Por exemplo, assim, se uma pessoa quiser adotar um cãozinho, entra em contato com você? Sim, sim. Eu tenho um projeto social, eu adotei a May, e ele não morreu, ele vai ficar vivo por toda a eternidade, se depender de mim. Eu continuo fazendo resgate. Hoje, meu maior foco, por conta de espaço físico mesmo, é gato. Tenho cachorro também, mas o cachorro ali eu preciso de mais parcerias para dar lar temporário, mas tenho também alguns para adoção. Mas meu maior foco, por eu ter um espaço físico pronto, é para gato. Então, ele continua e tá super vivo. Por que motivo você sente grande dificuldade em... Você sente a dificuldade na adoção entre os cachorros e os gatos? Ou não existe? Ou existe uma dificuldade geral em questão de adoção? Porque assim, eu vejo muito cachorro abandonado. Sim. Muito. E eu vejo também o grande problema é as pessoas terem um animal como se fosse um produto. Sim. Ou como se fosse simplesmente uma modinha. Isso. Sabe? Eu vou ter ele. Mas assim, esquece um todo. Exatamente. Que é teu animal. Exatamente. Né? Eu acho que isso tá muito ligado a raças também, sabe? Então a pessoa viu lá, sei lá, o fulaninho famoso comprou... Vou usar o polêmico aqui, o pitbull. Né? Então, a pessoa vê ali aquele conto de fadas, quer ter um pitbull e tudo mais, e vai lá e adota ou compra um pitbull. Só que o pitbull, ele, assim como todo cachorro, tá? Não tô dando o estereótipo da raça, porque não existe isso. Assim como todo cachorro, ele precisa de um manejo adequado, né? Então, sendo pitbull ou sendo qualquer outro cachorro que ataca, porque... Existem vários outros casos de cachorro que morde e realmente ataca, além do pitbull. A culpa é de quem tá manejando o cachorro, nunca é do animal, tá? Então, a pessoa ela tem que ter a consciência do que ela está fazendo. Ela não pode pegar um animal por modinha, ela não pode adotar um animal por modinha, seja ele um pitbull, seja ele um pug pequeno, inofensivo, entendeu? Porque todo cachorro precisa de um manejo adequado. E é justamente nesse ponto que a gente tem grandes problemas, tá? E aí é o que eu digo pra todo mundo. O cachorro pequeno, ele é inofensivo, né? Então, se você tem ali um Yorkshire que morde, ele não vai te trazer grandes problemas. Mas se você tem um cachorro porte grande, seja um Doberman, Pitbull ou um sem raça definida, que morde, ele vai o quê? Vai te gerar grandes problemas, porque... Sua visita, você mesmo. Uma pessoa na rua. Porque aí já é um problema bem maior. Quando já é um problema social, isso. Mas também existe um problema muito grande, porque eu já presenciei coisas assim, de, por exemplo, assim, o animal, vamos falar num prédio, morava num prédio, o cachorro mordeu um vizinho. Sim. E a ponto de a pessoa ser expulsa do prédio. Isso. Elevador tem muito problema. Eu dou muita aula em condomínio, e o elevador é um treino. Né? Existe uma regra de elevador para o cachorro. Então, o cachorro... Eu não sabia. Dentro do adestramento, a gente trabalha com uma regrinha. Então, o cachorro tá sempre no canto e o tutor na frente. Como se ele tivesse, tipo, atrás. Você entra... Aqui tá o elevador, né? Você entra com o seu animal, você coloca ele naquele cantinho do fundo e você fica na frente dele. É uma posição de segurança. Eu faço esse treino, não importa o cachorro. Tá? O cachorro ele tem que ficar dentro do elevador, sentado, quietinho, e o tutor na frente dele. Por quê? Se entrar uma criança, se entrar um outro cachorro, né? Você não controla o cachorro do outro, você controla o seu. Exato. Então, a partir do momento que você tá ali na frente do seu cachorro, você tá protegendo ele de qualquer perigo que venha entrar ali no elevador e qualquer reação que o seu animal também venha ter com quem entra dentro do elevador. Entendi. E através de todos esses adestramentos, o que você aprendeu sobre os humanos através dos cachorros? Nossa, é profundo. E como eu disse, né? Muita gente acha que eu lido com cachorro, mas eu lido muito mais com pessoas. Porque eu acho que você acaba, através do pet, né? Do animal, você acaba
aprendendo muito sobre quem tá por trás desse cachorro. Sim, né? sim. Eu acho que o que eu mais aprendi, pra quem me conhece, né, sabe que eu sou uma pessoa assim que a minha paciência ela é um pouquinho curta. Sim. Ela não tem uma linha muito grande, ela tem uma Não. linha meio curtinha. E eu acho que o que eu mais venho aprendendo é lidar com pessoas no sentido de entender individualmente o que cada um sente. Porque quando eu entro na casa das pessoas, né? Sim. Eu entro ali no espaço, eu lido com o amor da vida da pessoa. Então, eu sei que eu preciso ali fazer um manejo adequado, porque eu, como adestrador, estou lidando com um animal. E aí existe o amor daquela pessoa em cima daquele animal, em cima daquele cachorro ou aquele gato. Só que em contrapartida disso, pela minha profissão, eu tenho que ser bem racional, né? Então eu tenho que ali condicionar o animal a fazer o treino, a fazer o manejo que eu desejo que ele faça. Claro que sempre num reforço positivo, que é o método que eu trabalho, mas eu tenho que ali trabalhar com ele para que ele responda o que eu quero que ele responda. E muitas vezes, alguns treinos, eu vou usar um exemplo aqui bem basiquinho, né? O manejo alimentar, por exemplo. Eu chego na casa da pessoa e eu falo assim, como que é a alimentação do seu cachorro? Eu deixo aí, ele come a hora que ele quiser. Aí eu falo assim, então, vai mudar. Ele vai ter horário, você vai colocar, se ele comeu, beleza. Se ele não comeu, você tira e você vai ofertar no próximo horário de refeição dele. Aí a pessoa pensa, meu cachorro vai passar fome. Eu falo, não. Então, acho que o que eu venho aprendendo... Preciso assumir uma coisa. Hein? Eu tenho um pouco disso. Então. Com o meu, porque o que acontece? Eu coloco a comida pra ele em cima do sofá. Porque ele já é um cachorro muito traumatizado. Uhum. Então, ele tem uma coisa que ele não come com pessoas perto. Uhum. Mas, por exemplo, se eu estou comendo, e eu já reparei isso essa semana, ele come com você. Senão ele não come. Então, o seu cachorro, por exemplo, é um caso específico, né? Porque ele tem a questão da adoção, a questão dos traumas e tudo mais. Então, a gente vai trabalhando gradativamente e sensibilizando comportamentos dele, tá? Então, é um trabalhinho ali de formiguinha mesmo. Que é um pouquinho mais difícil, porque assim, o que eu sinto, né? O meu cachorro, eu acho que muita gente não sabe, eu adotei ele e ele era um cachorro que se apelidam como cachorro matriz, né? Que é usado para reprodução. E aí ele foi resgatado. E ele veio com alguns traumas, ele tem muito medo de pessoas, ele tem muito medo, por exemplo, eu vejo que inclusive quando ele vai fazer xixi ou cocô, ele se sente culpado. Tadinho. Ele se sente muito culpado, porque ele acaba de fazer e ele fica tremendo, achando que eu vou repreender ele. Sim. Inclusive, das vezes que eu te contei que ele pegou e colocou em cima do sofá, eu não chamei atenção. Sim. Justamente para ele normalizar. Beleza, ele fez as necessidades dele, infelizmente aconteceu ali. Exatamente. Exatamente. E é justamente esse ponto, sabe? É isso que eu venho aprendendo. Porque cada ser humano, cada casa que eu entro, cada lar que eu entro, eu tenho que ter um tato diferente para falar com aquela família, com aquele animal. Então, por mais que eu tenha um protocolo de trabalho, cada caso é um caso. Então, é justamente eu tô aprendendo a ter essa sensibilidade de lidar com situações diferentes, sabe? E lidar com situações diferentes, existe um momento muito marcante na sua vida que você aprendeu com o cachorro ou que te marcou até hoje com um determinado cachorro? Nossa! Eu sei que existem muitos casos complicados. Existe. Mas existe sempre aquele que você fala, vem na sua mente na hora. Né? Sim, eu acho que o meu cachorro, eu vou usar o Romeu, né? O Romeu foi uma situação assim muito do nada. Tudo acontece do nada, né? E tudo acontece como tem que acontecer, porque eu acredito nisso. O Romeu, eu não tava zero assim preparada para ter outro cachorro, não queria outro cachorro, porque eu já tenho vários. E aí o Romeu chegou na minha vida atropelado
precisando de um cuidado, eu olhei ele de longe, não, ele estava com um morador de rua, uma pessoa de situação de rua, e essa pessoa desesperada entrando num pet para salvar a vida dele, dentro do que ele podia fazer pelo cachorro naquele momento. E aí eu vi aquela situação, olhei para a cara do meu marido, e é engraçado, eu nunca saio a pé, né? Quem tem carro, a gente sabe que não sai a pé. E aí eu tava na casa da minha sogra queria fazer gelatina de abacaxi e não tinha. E você foi? E eu fui com meu marido a pé. Eu acho que foi a única vez na vida que eu saí a pé com meu marido pra comprar alguma coisa no mercado. E a gente foi comprar essa gelatina de abacaxi. E aí o cachorro tava lá, o Romeu. É o destino. Então foi muito marcante isso, porque por conta dessas pequenas situações, a gente nunca sai a pé, minha sogra queria fazer algo muito... Se você ver a despensa da minha sogra, tem tudo. Tudo. Tem creme de leite, leite condensado, mas não tinha a gelatina de abacaxi que ela então queria fazer naquele dia. Eu tinha que sair a pé, eu tinha que sair naquele horário que o morador ia estar lá com o cachorro. Enfim, peguei o cachorro e o Romeu, assim, ele é muito especial. Foi com ele que eu fiz meu curso. Ele é amputado, né, da patinha, ele tem vários probleminhas de coluna e tal, mas quando eu decidi, né, fazer o curso de adestramento, me formar como adestradora, foi com ele que eu queria fazer. Eu falei, é com o Romeu, porque a minha conexão ali é com esse carinha. E falando em conexão e desconexão, como você lida com o luto? Também Acho que o luto nunca é bom, né? Mas você acaba lidando com... Sempre tá envolvida com muito animal. Sim, eu acho que o luto pra mim é um problema. É difícil. Eu tenho um bem recente, né? Que é o Tobias, que partiu esse ano. Realmente fiz tudo pra salvar a vidinha dele, mas acho que era o momento. E eu acho que... Eu me emociono em falar dele. Porque é recente. São anjos na Terra. Os animais em si, eu acho. E os cachorros. Eles são anjinhos na Terra. Sim. É difícil. Eu acho que eu não consigo descrever o luto. Sabe? Eu acho que cada um sente de um jeito. Eu tô falando aqui de um cachorro, né? Graças a Deus, eu não perdi ninguém, assim, exceto minha avó e tal, que já era... Sabe assim, a lei natural da vida. A minha avó faleceu... Mas já era lei natural, eu nunca perdi ninguém assim precocemente. Eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos, eu tenho toda a minha família comigo. Eu tenho esse privilégio de ter a minha família comigo, que eu sei que muitas pessoas já, né, não tem mais. Eu já perdi todos. Você, né, seu pai, sua mãe. Então eu tenho esse privilégio, eu nunca passei por essa dor que você passou. Mas falando aqui, voltando a falar sobre cachorro, perder o Tobias mexeu demais comigo. Porque o Tobias esteve presente em vários momentos. Eu acho que o cachorro, ele faz parte da nossa vida. Então, quando eu penso assim, as casas que eu morei, até relacionamentos que a gente passou, o Tobias estava ali comigo. Então, momentos de alegria, momentos de tristeza. Sempre tem ali a presença do Tobias, que ficou 13 anos comigo, né? É uma parte da família. E é uma parte da família, é uma parte da minha história. Não tem como eu contar a minha história sem contar os cachorros que passaram junto comigo. Mas acho que também, infelizmente, faz parte, né? A gente nunca tá preparado para perder nada. E pra gente falar sobre conforto, que a gente vai continuar o nosso papo lá na cozinha. Agora, ela me contou, antes de vir aqui, que ela tem boas lembranças de uma comida afetiva, que é o nhoque. Da minha avó. Que é o nhoque. E eu vou fazer a minha leitura, vou fazer um nhoque de mandioquinha. Espero que você goste bastante. Então a gente vai continuar o nosso bate-papo lá na cozinha, tá bom? E agora estamos aqui na cozinha. Vamos preparar esse nhoque de mandioquinha no molho bolonhesa, que eu acho que vai ficar gostoso. Faz muito tempo que eu não faço nhoque. Então se alguma coisa der errado, segue a lei da vida, tá bom? Então assim, a gente vai seguir aqui o papo, Ari. Tá um papo muito incrível ali. Agora a gente vai fazer uma bela comida, uma comida gostosa e continuar o nosso papo, tá bom? Então vamos lá. Amiga, voltando aos nossos assuntos, o que você aprendeu
também com a solidão, até porque eu acho que esse processo, né, quando a gente encara uma mudança, existe algo também de solidão no meio disso, né? Até a gente entender. E o que você aprendeu nesses momentos mais difíceis da sua vida? Nossa, são vários momentos difíceis, né, que a gente passa. Todo mundo, né? Todo mundo tem uma história. Sim. Todo mundo tem momentos difíceis. Mas eu acho que o que eu mais aprendi durante toda a minha jornada aí de vida, que são só 36 anos, né? Não Sim. sou mais. É aquela. Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem, essa a frase da Sandy lá. Mas. Tem a mesma idade, meu Deus. É tipo isso. Mas eu acho que o que eu mais aprendi foi justamente a lidar com situações meio que deixando pra lá, mas não é no sentido de não me importar, mas no sentido de realmente entender que a vida ela tem um curso certo para as coisas entrarem no eixo, sabe? Então, por exemplo, sei lá, você tem uma dívida, você tem algo aí que tá perturbando a sua cabeça. Vai resolver você ficar sem dormir? Vai resolver você ficar ali estressado, pensando remoendo aquela situação? Não vai adiantar. Então, acho que o que eu mais aprendi foi isso. Foi justamente esperar o processo das coisas. O processo natural das coisas. Fazer a minha parte, obviamente, mas esperar o processo natural das coisas para entrar no eixo. E é o que eu também tô aprendendo muito nesse momento da minha vida, que são muitas transições, muitas mudanças. Eu vou falar muito sobre isso um dia, vou contar, né, muito sobre o que aconteceu, o que tá acontecendo. Você tem história, hein, cara? E principalmente dos últimos acontecimentos, que também acho que faz parte pra gente evoluir. Algumas coisas, infelizmente ou felizmente, a gente tem que encerrar ciclos, porque eu acho que faz parte a gente encerrar ciclos. E no meio de tudo isso, eu acho que o muito importante é a gente não descobrir quem a gente é. E no meio de tudo isso, você já pensou em desistir? Algum momento? Já. Várias Falar vezes. assim, não é... E você já pensou em desistir, inclusive, sobre ser ou adestradora, ou, né, dog walker, né, que é caminhadora de cães. Já passou pela sua cabeça isso? Na verdade, eu desisti, né? Lá atrás eu desisti. Que aí você voltou pro mercado. Isso, exatamente. Ah, tá. Eu desisti e voltei, né? Então, hoje, como é algo ainda recente pra mim, não pensei em desistir agora. Mas lá atrás eu não só pensei, como eu desisti. E você tomou essa atitude por quê? Grana. Na época, grana. Pra voltar pro mercado, pra poder, enfim, se restabelecer, É porque eu não fiz algo tão estruturado como eu fiz agora. Eu me aventurei assim, mais, deixa a vida me levar. E quando você diz algo estruturado, foi fazer um curso, foi se preparar. Foi justamente ter uma empresa por trás, me dando esse suporte com indicação. Eu esqueci o nome, eu já cheguei a ver, ele é bem conhecido, né? É a Cão Cidadão. Cão Cidadão. A Cão Cidadão. É o Dr. Pet, Alexandre Rossi, então a empresa é dele, né? O método é dele, desenvolvido. E hoje eu tenho todo o suporte, eu sou franqueada pela Cão Cidadão. Tá. E eu tenho todo o suporte deles por trás, né? Eles me dão essa estrutura de clientes mesmo, de indicação. Eles fazem todo o trabalho de marketing. Eles têm uma marca muito boa. Eles que fazem o seu marketing? Isso, exatamente. Então, existe não é simplesmente... você é uma franqueada, corre atrás do seu... eu faço a minha parte também, eu corro atrás dos meus clientes, mesmo porque é uma área que tem muita indicação, né? Então eu fechei um cliente aqui, eu entreguei um resultado para ele, ele vai me indicar para um amigo, para um familiar. Que é o famoso boca a boca. É o famoso boca a boca. Então mesmo recente aí na empresa, eu já cheguei nesse estágio dos clientes que eu consegui atender, já me indicarem para outros clientes, fora o meu ciclo, por eu estar envolvida há muito tempo com cachorro, nessa questão de resgate, até por eu ter sido passeadora lá atrás, eu tenho um giro, né? Eu tenho uma energia já em cima disso. Então já teve muita indicação de pessoas próximas para adestramento também. Mas a empresa faz tudo. Faz tudo. Eu sou franqueada, eu pago a franquia,
mas eu tenho todo esse suporte deles. Ai, que legal, eu não imaginava que era assim, eu achava que era simplesmente você faz o curso e, obviamente, eles disponibilizam uma área para você de trabalho, talvez. Eu tenho uma região... Por exemplo, a região onde você mora, se a pessoa quer encontrar um adestrador, você vai ser uma das pessoas que vai estar naquela região, disponibilizadas. Isso. Eu tenho a minha região de atendimento. Hoje a gente atende, assim, nível Brasil, não tem adestrador no Brasil inteiro, mas tem em outros lugares também. E tem a possibilidade da aula online. Então, quando não tem adestrador na região, é ofertado o serviço online pro cliente, pro lead, né? Ai, que legal. Eu não imaginava que era assim. O que eu sinto que o mercado pet, eu acho que hoje em dia isso está acontecendo aos poucos, poderia já acontecer muito antes. Que o animal, hoje em dia, ele é visto como um membro da família, coisa que eu não acho que antes era. Antes era aquele animal de estimação, ele estava ali, obviamente ele era amado, mas ele ainda não era considerado um membro da família. O que eu sinto que agora tá tendo uma transição, e até no mundo o pet está crescendo muito. Eu li em algum lugar que cresceu não sei quantos, mais 600%, o consumo, né, no mercado pet geral. Sim. Seja de comida, seja de brinquedo. Exato. Eu acho que está crescendo muito a questão de serviço pet, né? Porque um tangível ali de ração, né, alimentação, pet e tudo mais, já é algo que vem aí desenvolvendo há um tempo. Mas eu acho que o serviço pet, ele vem crescendo muito. A parte do adestramento, passeadores, hotelzinho, creche, banho tosa, vem crescendo bastante e é uma área, assim, bem promissora. É bem promissora, eu vejo que a cada dia tá crescendo. Amiga, só pra dar uma adendo aqui, ó, fritei a carne, agora vou fazer o molho bolonhesa que eu já deixei pronto, porque eu não sou obrigada a nada. É que vocês não conseguem sentir o cheiro pelo vídeo. Porque se vocês conseguissem... Tá uma delícia. Aí vou colocar aqui, vou deixar apurar bem, que vai ficar bem gostoso. Eu vou falando, mas meu olho tá ali, assim, ó. Não, e eu já tô começando a ficar com fome. Aí. E aí eu vejo que tá crescendo bastante. Agora sim, peraí, eu vou voltar aqui na comida de novo, presta atenção. Agora eu vou fazer aqui a massa do nhoque de mandioquinha, que vai ficar incrível. Nossa, e falando da massa, essa parte de preparar a massa é justamente a parte que eu lembro muito da minha avó. E eu lembro da minha avó quando eu fazia isso. O que ela fazia? Ela vinha, preparava, jogava na bancada e ia sovando, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. E eu tenho uma memória muito, muito viva da minha avó. A cozinha da minha avó, pra começar, a cozinha da minha avó é aquela retrô. E é assim até hoje, porque desde que minha avó faleceu, hoje quem mora lá na casa é meu pai. Mudou algumas coisas porque ele foi obrigado, tá? Tipo, o fogão e a geladeira, ele teve que mudar, porque senão ia estar até hoje. Mas é que sabe aquele joguinho azul? Sei. Armarinho azul, geladeira azul, fogão azul, tudo azul. E aí eu tenho a memória, assim, de eu entrando na sala, na cozinha, aquela cozinha toda azulzinha, com aquele chão... Gente, cozinha assim, tá? Suja mesmo. Com aquele chão vermelho. E a minha avó naquela mesinha azul, com a mãozinha dela assim, ó. Aí ela fazia aquele monte e ela ia tirando. E depois ia com a faquinha, cortando um por um. É muito vivo isso. Por isso que o nhoque é, assim, algo... Aonde eu como, eu lembro da minha avó no mesmo momento. O nhoque, eu também lembro muito de uma das minhas vós, que ela fazia desse jeitinho mesmo. Ela colocava na bancada, sovava, né? Ela fazia da maneira que tem que fazer. E eu lembro da minha ansiedade... Em comer. Porque ela tinha que deixar descansando, né? Ela descansava e eu ficava assim naquela coisa. Eu era criança, né? O que acontece? Hoje em dia, muita coisa mudou, assim, não deixa-se mais descansando. Ó, tem um pedacinho de casquinha de ovo aqui. Hoje em dia não precisa mais. Depende muito do que, por exemplo, dessa maneira aqui,
pra fazer com a mandioquinha, um pouco de farinha, eu deixo ele não fica tão pesado. Ah, tá. Então você não precisa deixar descansando tanto assim. Mas eu também lembro que minha avó ela deixava, ela cobria. Isso, cobria. Aí põe um monte de pano de prato pra É poder que cobrir assim, tudo. lá no nosso tempo, Lá eles atrás. colocavam, né? Tô falando como se eu tivesse 70 anos, né? Eles colocavam bastante. Minha avó colocava, acho que fermento, se eu não me engano. Ela colocava um pouco de fermento pra poder render mais, sabia? Ah, tá. Pra dar aquela estufadinha, né? Porque tinha muita gente em casa. E aí minha avó já ficava estressada de ter que fazer comida pra um monte de gente. Ela ficava estressadinha. Agora aqui, amiga, é botar a mão na massa. E tchau, aquele abraço. E tchau. Ele vai dando consistência e depois a gente começa a fazer a brincadeira aqui. Alguns momentos depois. E agora voltamos dos intervalos. Aqui, ó, já tô preparando a... Como que é o nome em português? Mentira. Como que é? Massa, né? Massa. Massa, isso. Tô aqui abrindo a massa pra começar a fazer os nhoques, tá? E vai ficar incrível, maravilhoso. Tá linda essa massa. Tá, né? Uhum. Olha isso aqui, olha a qualidade. Ó, cara! Ai, meu Deus. Tá gravando todas as câmeras com tudo? Ai, aquela Mas ali eu não também. sabia. Eu achei que... Então vamos lá. Voltei. Amiga, voltando aos nossos papos, né? A gente deu um breve intervalo. O que significa cuidar pra você? Cuidar. Cuidar. Eu vou ser bem honesta com você. Bem mesmo. Eu sou péssima em cuidar. Sabia? Mas por que você acha isso? Porque eu acho que é uma parte meio falha minha. E é uma parte que eu realmente preciso evoluir e trabalhar. Eu acho que eu preciso cuidar mais dos meus pais, por exemplo. Eu acho que eu preciso... Eu cuido muito de mim, sabe? Eu cuido de mim. Eu me preocupo comigo, eu me preocupo com a minha saúde, com o meu futuro. Mas o cuidar do outro, eu sou meio falha. Eu acho que às vezes eu sou um pouco falha como amiga. Sabe assim? Eu sou aquela amiga que assim, ó, se você me ligar 3 horas da manhã e falar, estou passando um perrengue, vem me ajudar, eu vou sem hesitar. Então por que você acha que você é falha? Porque eu acho que aquele cuidado Você não é falha. do dia a dia, eu sou um pouquinho falha. Eu me vejo assim. Mas os amigos, eles não precisam se ver a todo momento, se falar a todo momento, estar presente a todo momento. Tem tanta gente que é presente e não tem 1% do que talvez você entregaria no momento de Mas esse é um pontinho de que eu me desespero. cobro. Essa perguntinha aí é um pontinho que eu me Mas, cobro, por sabe? exemplo, então, óbvio, eu acho que cada um é no seu processo de entender como você funciona por dentro. Uhum. Mas, por exemplo, eu não acho que você é uma pessoa falha nisso, porque assim, você pode não ser uma pessoa mais presente do mundo. Isso. Que é normal, acho que assim, a gente tem a nossa vida, né, a gente... Meu Deus do céu, a gente tá a todo momento correndo atrás para pagar as contas, preocupado com um monte de coisa. Infelizmente, às vezes a gente não pode, a todo momento, estar com os nossos amigos. A gente não é mais jovens, adultos, adolescentes, que a gente vivia numa balada para curtir a todo momento, beleza, ia trabalhar virado, porque as prioridades mudam. Mas não significa que você não seja uma pessoa presente. Não significa que você seja uma pessoa que falha como amiga, ou como tia, ou como irmã, ou né, mas as pessoas elas funcionam assim. Eu acho que eu também já fui uma pessoa muito mais presente na vida de várias pessoas, né? A Lari, a gente, eu acho que todos nós, a gente vivia muito grudado, toda hora se falando, junto. E as coisas vão mudando, as prioridades vão mudando. Sim. E não significa que eu não tenha um lugar reservado. Sim, entendeu? total. Eu tenho certeza, se um dia eu ligar pra você, pra
pra ela, vocês vão sair correndo pra ajudar. Qualquer hora. Então, assim, não existe, amiga, falha. Sabe por quê? Porque a nossa vida é falha. A nossa vida não é uma coisa linear. Que a nossa vida, ela tem várias nuances, né? Infelizmente, a gente vai aprendendo o que é ser adulto na marra. E ser adulto nem sempre é fácil, né? Eu acho que o adulto, ele sempre tem aquela criança adormecida dentro da gente. E as cobranças, elas vêm, em alguns momentos, elas vêm um pouquinho pesadas, né? E aonde tá a sua criança? Hoje? Interior, Hoje ela tá bem quietinha. Eu tô tão focada, assim, no meu futuro, em coisas que eu realmente quero, sabe, chegar, que a minha criança, ela tá um pouquinho quietinha. E o que você diria pra Ari de 10 anos atrás? Eu diria assim, faz exatamente o que você tá fazendo, porque lá na frente vai valer a pena. Eu não me arrependo de nada. Nada. Eu faria tudo de novo exatamente como foi. Os erros e acertos. Eu tenho muito orgulho da minha história. E principalmente, eu tenho muita alegria da minha história e da nossa história. Da nossa história. Porque a gente viveu muita coisa junto. Sim. Né? A gente tem muitos amigos em comum. Sim. Então, coisas que eu vivi, que foram extraordinárias, você faz parte de, né, boa parte dessas histórias. Já vivemos poucas e boas. Poucas e boas. Coisas boas, coisas ruins. Mas eu faria exatamente igual. Eu ia falar assim pra ela, tá vendo isso aqui que você tá fazendo agora? Tá vendo isso aqui que você tá pensando em fazer agora? Faz. Vai lá e faz. Faz. Só faz. E o que você lá na frente tudo vai dar certo. E o que você diria pra Ari de 10 anos, daqui a 10 anos? Se você olhasse hoje esse programa, esse canal, o que você falaria pra ela? Coragem, mulher. Coragem. Coragem, porque ainda não acabou. O meu pai, ele fala uma coisa que é muito... que eu levo, assim, sempre comigo, né? Sempre que eu tô... Ai, pai, não sei o que... dou aquela acelerada na vida. Ele faz, filha, calma. Do jeitinho dele. Você tem mais futuro do que passado. O pai já tem mais passado do que futuro. Ai, que forte isso. Meu pai sempre fala isso. Entendi, claro. Porque... Entendeu? Ele fala, filha, calma. Você tem mais futuro que passado. Acredita. E como que você... E a Ariane daqui 10 anos, pensando que eu vou estar ali com 46, eu vou estar nessa transição aí de talvez, né, ter mais passado. Metade da vida. Nossa, né? Então eu acho que daqui 10 anos eu vou estar nesse boom de... e agora? Eu tenho mais futuro do que... Eu tenho mais passado do que futuro. Entendeu? Eu vou estar justamente nessa canalização aí. E falando sobre passado, futuro, como você enxerga a madurez, a velhice, como você enxerga... Eu sou muito orgulhoso da idade que eu tenho. Sou muito orgulhoso do meu passado, do que eu faço hoje, até das coisas que não são tão boas, a gente acaba aprendendo. E eu acho que eu sou orgulhoso de envelhecer. Eu acho que hoje eu ainda não tenho esse medo inerente de o tempo estar passando rápido, sabe? Sim. E pra você, como você enxerga com isso? Ainda somos jovens. Somos jovens. Mas não mais como a gente era antes. Exatamente. Porque eu acho que também as prioridades mudam, a maneira como a gente vê o mundo muda. Eu, por exemplo, me vejo uma pessoa muito mais tranquila hoje. Total. Eu também me vejo super mais tranquila. Só que eu acho que hoje eu tenho mais firmeza para tomar decisões do que antes. Porque antes eu pensava assim, eu tô em tempo de errar. Eu posso errar agora, eu tenho tempo para corrigir lá na frente. Mas aí você sente a pressão de não poder mais errar. Mas hoje eu sinto um pouquinho mais da pressão de não poder errar tanto. Então eu tenho que tomar decisões mais
inteligentes e pensando bem nas consequências a longo prazo Dessas do que há decisões. 10 anos atrás, por exemplo. Aham. Onde era mais, assim, o oba-oba era mais presente, assim, na Porque vida. antes a gente ia viver no dia após dia. Se não deu certo esse emprego, eu vou pra outro. É isso. Hoje eu me preocupo muito mais, por exemplo, com a minha velhice. Uhum. Com o momento onde eu não vou ter mais não só condição física de trabalhar tanto, Uhum. né? Eu preciso me preocupar com isso. Eu sou uma pessoa que eu não planejo ter filhos, então eu tenho que ter uma... Você sente essa pressão, ou já sentiu de ter filhos? Como é essa relação no sentido com o seu marido, por exemplo? É uma decisão Com meu marido conjunta? é uma decisão conjunta. Sim, é algo que eu conversei antes de casar. Porque eu acho que a gente tem que casar com pessoas que estão na mesma sintonia. E ele tem essa. Total. Que legal. Total. O mesmo Acho que a gente nunca conversou sobre, né? Então, o mesmo desejo que eu não tenho planos de ser mãe, ele também não tem planos de ser pai. Vou jogar tudo, cansei. Joga, Tá arrasa. muito devagar. Ele só não se queima, né? Ah. O mesmo, assim, eu não tenho plano de ser mãe, ele nunca teve também de ser pai, Aham. mas é muito claro pra gente que ser, né? Todo método contraceptivo tem aquele 0,00. E se acontecesse? A gente vai ter que ser Aconteceu. responsável de assumir o que a gente fez. Claro. Mas a gente se cuida para que não aconteça. Então não temos esse planejamento de ter filhos. Então a minha velhice é algo que hoje não é que eu me preocupo, mas eu planejo. Legal. Eu tenho um planejamento para ela. A coisa que com 20 anos eu nem pensava. Eu ainda não penso assim. Eu penso. Eu penso muito no momento de parar. E aí eu tenho que estar muito bem estruturada para isso. De você ficar de boa, tranquila, é isso? Sim, vai chegar um momento que, Que o a nosso gente vai ter corpo- que parar. Né? A gente vai precisar parar. E aí como vai ser? Então hoje eu planejo isso. Uhum. Hoje eu ainda não penso muito sobre isso, sabe? Óbvio que em algum momento a gente vai ter que começar a pensar, mas eu não penso, não. Mas Ainda não. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. E assim, qual foi o não que mais te marcou? Existe esse não que fala assim, nossa, essa foi a virada de chave da minha vida? Existe. Foi dentro de um trabalho, né? Eu passei, eu acho que eu trabalhei uns 3 ou 4 meses numa agência X, que não vem ao caso. Sim. E eu fui mandada embora. E é muito doido, porque assim, naquele momento que eu trabalhei nessa agência, eu tava num período da minha vida muito conturbado. Uhum. Muito mesmo, assim, questão de relacionamento. Eu tava num momento muito difícil da minha vida. E então eu sei que eu não entreguei o meu melhor. Né? Eu não conseguia entregar o meu melhor. Era uma agência muito boa, que talvez eu tivesse um futuro legal na época, mas eu não conseguia entregar o meu melhor. Não conseguia. E aí, foi o único lugar que eu não passei da experiência. Todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre tive... Foram longos e eu deixei pessoas. Então, assim, todos os meus gestores, eu sempre tive feedbacks maravilhosos. Eu lembro que no meu primeiro emprego, a minha chefe, para me demitir, chorou. Olha. A minha chefe, para me demitir do banco, né, onde eu trabalhei, chorou também. Então eu tinha conexão. Eu sempre gostei de ter conexão, né? Eu falei isso lá no começo, né, do nosso bate-papo, que eu gosto de ter conexão. Então eu sempre tive. E nessa eu simplesmente não conseguia. E eu me cobrava demais. E você se sentiu frustrada. Muito frustrada, muito Já começou frustrada. a subir aqui os nhoques, ó. E essa mulher, essa minha gestora, quando ela foi me demitir, ela acabou comigo. E ela me demitiu e eu chorava. E eu não conseguia falar. Eu travei. Foi a única vez na minha vida que eu travei. Assim, ó. Ela acabando comigo. Com toda a razão dela, porque eu realmente não conseguia. Só que eu não conseguia falar pra ela me abrir, sabe? Porque eu não tava num momento ali pra aquilo que tava acontecendo. E ela acabou comigo e eu chorei. E depois daquela demissão,
Eu fiz assim, ó. Eu cresci. Então, tudo que estava acontecendo ali na minha vida pessoal, porque eu não acredito em vida pessoal e profissional, eu acho que a vida é uma só, né? Então, tudo que estava acontecendo ali na minha vida, naquele momento, aquela mulher, acabando comigo, ela fez eu crescer. Sem ela saber, ela fez eu crescer. E foi daquela demissão que eu fiz, opa, peraí. Cadê? Cadê a Ariane? E aí eu consegui me trazer de volta. Porque você sentiu que você estava apagada. Totalmente. Totalmente apagada. Não era eu. E foi do momento muito ruim que eu consegui trazer isso de volta. Então foi um não bem difícil. Ela falou assim, ela fez exatamente assim, ó. Você não serve pra trabalhar comigo. Dessa maneira? Ela acabou comigo. Ah, mas dá pra ver que também ela não era uma boa... Não era, né? Não era. Ela foi uma pessoa assim, com zero sensibilidade. Claro, ela queria mais te fazer ela você queria se me sentir humilhar. mal, Isso. te humilhar, pra Isso. falar que você não era boa pra aquilo. Isso. E ela conseguiu. Só que de algo muito negativo, Você eu tirou realmente algo bom. consegui me resgatar. Ai, que legal, amiga. E o que você gostaria... Ai, tá quente. Peraí. Quase queimei minha mão. E o que você gostaria que o mundo visse de você? Ou o que você gostaria que o mundo soubesse? Que o mundo soubesse. Nossa. Porque eu acho muito legal isso, porque cada um vive num mundo. Eu vivo num mundo, você vive num mundo. A gente tem um olhar diferente do mundo. E eu gostaria de saber o que você gostaria que as pessoas soubessem e entendessem sobre o mundo. Como que é a sua maneira de olhar o mundo. Isso também está um pouco ligado a alguma pergunta que você me fez aí em um determinado momento. Que eu acho que isso vem um pouquinho junto com a maturidade que eu tenho hoje de encarar situações difíceis. Então hoje eu estou passando por algumas situações, né, que são difíceis. E eu acho que tem duas maneiras de eu contar a minha história. Eu posso te contar de uma maneira que você vai chorar e ficar com dó de mim. Ou eu posso te contar de uma maneira onde, assim, estou passando por isso agora, mas vai dar tudo certo. E quando eu falo que vai dar tudo certo... Nossa, pausa para aquilo. E quando eu falo que vai dar tudo certo, é muito de coração. Não é da boca para fora. Sim. Então hoje, não é que eu não sofra, não é que eu não chore. Mas, por exemplo, quando acontece algo que me faz sofrer... Eu vou, choro, desabafo, respiro, falo, tá, adianta. Não. Adianta eu parar a minha vida, adianta eu brigar com pessoas, adianta eu ficar aqui perdendo meu sono, minha fome, o meu bem-estar? Não adianta. O que eu posso fazer neste momento? É 1%? É 1% que eu vou fazer. Tá? Então, hoje tem uma situação muito específica que eu tô passando familiar, onde eu tô longe de uma pessoa muito querida minha, que depende zero de mim, a situação. Mas assim, sabe, zero? O que eu posso fazer hoje? Se eu posso rezar hoje, é o que eu vou fazer. Apenas rezar. Sim. Entendeu? E realmente acreditar que vai dar certo. Então, o que eu gostaria que o mundo, né, o que eu gostaria que o mundo soubesse de mim e que usasse também o que eu aprendi com as coisas que eu vivi, é acreditar. Acreditar de coração que dias melhores estão por vir e que se a gente tem saúde, cara, nenhum problema é tão grande quanto não ter saúde. Porque se a gente tem saúde, o resto a gente corre atrás. Exato. A gente corre. Cara, se você tem 2 pernas, se você tem 2 braços, se tem uma cabeça pensante, você consegue o que você quiser. Exato. E tudo passa, né? Até as coisas boas e as coisas ruins. Tudo passa. São ciclos. Sim, e eu acho que agora pra gente confortar esse nosso coração, vamos comer. O momento mais esperado. Agora vamos servir o prato. Incrível. Espero que você goste. Tá com uma cara bem gostosa. Não. Vou fazer uma gracinha aqui, né?
E um queijinho aqui. Minha mão tá limpa, tá? Ansiosa estou. Veremos. Espero que você goste. Graças. De nada, chica. Que passe bien. Vamos ver, se estiver ruim, eu vou falar para os telespectadores. Pode falar. Gente, calma. Aqueles assim, ó. Estou nervosa. Pode falar. Gostou? Uhum. Que delícia. Gente, isso é nhoque de verdade. Ó, eu vou comer? Não, daqui a pouco eu vou comer, né? Maravilhoso. Que bom que você gostou. Para a gravação. Adorei. Amiga, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso bate-papo, que foi incrível. Também ressaltar que você é uma pessoa incrível, que você tem uma história linda, que você se reinventa sempre. E obrigado. E que a nossa jornada aí possa ser longa e linda, como a história que a gente vai criando. Com certeza. Eu tô muito feliz, repito, muito feliz de fazer parte desse projeto, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Vai. Tá? E lá na frente, a gente vai falar, lembra aquele que a gente gravou, que você participou lá no comecinho? Sim. E é isso, a gente tem muita história para contar e tenho certeza que teremos muitas ainda para construir. Obrigada, viu? Obrigado você. Por permitir que eu faça parte Obrigado disso. você. Cheers. Mais um brinde. E muito obrigado você por assistir mais uma entrevista. Não esquece, se inscreve no canal, curte, compartilha e ajude esse canal a crescer cada vez mais. Obrigado.